Suécia. Ataques e tiroteios no Rio. Uma mulher escapa do fogo cruzado com um tiro no ombro. O Jornal Nacional está começando. O mistério sobre a morte de Ayrton Senna está muito perto do fim. Especialistas da Universidade de Bolonha, na Itália, revelam a 2 jornais franceses. A causa do acidente foi mesmo a quebra da barra de direção do carro. A informação não é oficial e foi contestada pela equipe Williams, mas confirma as investigações feitas depois do acidente. Maio desse ano, conseguimos fotos inéditas e reveladoras do carro de Ayrton Senna, então guardado a 7 chaves pela justiça italiana. As fotos mostravam claramente a barra de direção estava quebrada. A Williams estava usando novos componentes no sistema de direção. Senna estava preocupado. O sistema tinha pouca quilometragem e, além disso, podia ser considerado fora do regulamento. Hoje, a suspeita de que a quebra da barra de direção causou o acidente que matou Ayrton Senna foi ainda mais fortalecida. Depois de submeterem o que sobrou do carro de Senna a exames sofisticados, 2 especialistas da Universidade de Bolonha encontraram uma ruptura na barra de direção, que, segundo eles, não foi causada pelo impacto no muro de Imola. O chefe do Departamento de Engenharia da Universidade de Bolonha, Enrico Lorenzini, lembrou que o resultado ainda não é definitivo, mas que as primeiras análises, feitas com microscópios eletrônicos modernos, mostram uma ruptura na barra de direção. E essa ruptura aconteceu progressivamente, ou seja, começou antes do impacto no muro de Imola. Hoje, as principais televisões da Europa apontaram a quebra na barra de direção como a causa principal do acidente que matou Ayrton Senna. O jornal francês L'Equipe concluiu: a probabilidade de que Senna morreu por causa da barra de direção é de 85%. A reação da Williams foi imediata. Em nota divulgada no começo da tarde, a Williams diz que as notícias sobre a causa do acidente de Ayrton Senna são infundadas, uma vez que os próprios técnicos responsáveis pela investigação pediram à justiça italiana que o parecer oficial somente seja divulgado no fim de setembro. Filas, hospitais lotados. Em São Paulo, o Dia Nacional da Saúde foi marcado pelo caos no atendimento médico. O placar na porta já anuncia. É superlotação. É fila para ficha, fila para atendimento, corredores congestionados, cansaço e desânimo. O Dia Nacional da Saúde foi mais um dia de muita paciência e sofrimento. Nesse hospital, todo tipo de atendimento é gratuito. Na prática, o que acontece é que os pacientes que são considerados como um prejuízo para os outros hospitais acabam sendo enviados para cá, superlotando todos os setores. Este é apenas o setor de oftalmologia, para exames de vista e marcação de cirurgias. Uma multidão e uma espera na fila de pelo menos 4 horas. A gente espera ainda, dá graças a Deus quando consegue a vaga. É sorte ainda. Mas se está ruim, pode ficar pior ainda. Na briga com o governo por causa do atraso nos pagamentos, muitos hospitais estão cortando vagas. Não aceitam pacientes que precisam de tratamento demorado. Neste hospital, que também é inteiramente gratuito, tem tanta gente na fila que quem consegue leito pode ter certeza. Tirou a sorte grande. Só para essa cirurgia de hérnia que o senhor vai fazer, o senhor esperou 2 meses. 2 meses. Mas o senhor está precisando de uma cirurgia de coluna também, não é? Também. E quanto tempo o senhor está esperando na fila da coluna? Mais de 1 ano. A seguir, um dia de tiroteios no Rio. Assaltantes atacam dentro de túnel e hospital. Tudo a ver. Um dia de susto e medo na rotina da violência no Rio. Quadrilhas de assaltantes atacam dentro de um túnel e trocam tiros com seguranças depois de invadir um hospital. Pânico no Hospital São Lucas, em Copacabana. 8 homens armados trocam tiros com vigilantes numa tentativa de assalto ao posto bancário do hospital. Na fuga, atiram na janela da sala de exames da pediatria. Eu entrei em pânico, não foi só medo. No momento eu pensei que a minha vida ia acabar. Tiroteio no túnel Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona Sul do Rio. Outra tentativa de assalto. Um tiro perfura o vidro da frente do carro de uma mulher. A secretária, Márcia Taft, escapou por pouco. A
atingiu o forro de espuma no ombro do casaco. A violência segue o caminho da Zona Sul. Há 3 semanas, os 20 mil moradores da ladeira dos Tabajaras e parte das ruas Santa Clara, Figueiredo de Magalhães e Siqueira Campos, em Copacabana, estão vivendo uma situação de guerra. O toque de recolher imposto pelos traficantes da favela que fica no alto da ladeira. Depois das 10 da noite, ninguém pode circular na rua. O pintor Antônio Maia mora na ladeira há 20 anos. Não sai mais de casa à noite. Vive assustado. Eu já tive uma experiência assim na Tailândia, que tinha toque de recolher à meia-noite, e você vê uma rua deserta, assusta um pouco. É uma coisa muito assustadora. Estas imagens foram feitas de um outro prédio. No alto do morro fica a fortaleza do tráfico. De lá partem os tiros que todas as noites aterrorizam os moradores que têm medo de aparecer. A impressão que a gente tem é que eles estão exatamente dentro das nossas casas fazendo bombardeio. É uma loucura. Presos 2 acusados de invadir uma escola e matar um estudante no Recife. Luciano José dos Anjos confessou que matou o estudante Márcio Nobre há 2 dias por ciúmes de uma namorada. O outro suspeito, César Rodrigues da Silva, disse que era o dono da arma. Eles podem ser condenados a 30 anos de cadeia. Produtores rurais de todo o país protestam contra a TR, o índice que reajusta os financiamentos agrícolas. Os agricultores de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, distribuíram 10 toneladas de arroz de graça. O Rio de Janeiro se candidata a sediar a Olimpíada de 2004. O presidente da FIFA, João Avelange, participou da solenidade. A cidade atende a 37 das 50 exigências do Comitê Olímpico para sediar os Jogos. A decisão sai em setembro de 97. Agora a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Brasil. O fim de semana começa com sol em boa parte do Brasil. A massa de ar polar que cobre o centro-sul já está se aquecendo, mas amanhã ainda deve gear nas serras gaúcha e catarinense. Nas áreas escuras, um dia chuvoso. Nas outras regiões, muito sol, com chuva rápida nesta faixa listrada e nevoeiro ao amanhecer nesta outra. A temperatura cai a 6 graus em São Paulo, 11 em Belo Horizonte, 12 em Brasília e 14 graus no Rio de Janeiro. A seguir, o Brasil assina um acordo histórico quebrando barreiras de importação. E a última novidade na busca da beleza e da eterna juventude. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai assinam um acordo histórico abrindo as fronteiras do Mercosul. A partir do primeiro dia de 95, passa a valer o livre comércio de produtos sem impostos entre as 4 nações. É o que mostra de Buenos Aires o repórter Pedro Chagas Neto. Os presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai deram hoje o passo decisivo para que sejam abertas as fronteiras entre os 4 países. Bolívia e Chile vieram como convidados, mas podem ser futuros parceiros. Os presidentes assinaram acordos para a implantação da fase mais difícil, a tarifa externa comum, que prevê a criação até o ano 2001 de impostos iguais para produtos importados de países que não pertencem ao Mercosul. O que for comprado em outros países tem que entrar em condições iguais em todo o Mercosul. Com o Mercosul surge um grande mercado de 200 milhões de habitantes. Um país que vai ter uma moeda forte e ter um mercado como tem o Brasil, tem alto significado nos acordos internacionais, seja aqui no Mercosul, seja com a União Europeia, seja com os Estados Unidos. Mas aqui, particularmente, nós assinamos hoje um acordo histórico. Foi definido hoje aqui em Buenos Aires que as mercadorias produzidas na área do Mercosul poderão circular livremente, sem impostos, entre os 4 países. A zona de livre comércio começa a funcionar em janeiro do ano que vem. Mas, mesmo antes disso, os resultados já são positivos para o Brasil. As exportações para o Mercosul triplicaram em menos de 3 anos. Fala-se muito nos novos heróis brasileiros, mas é preciso não esquecer os antigos heróis. O Globo Repórter homenageia hoje os 50 anos da FEB, os nossos pracinhas que combateram o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. O repórter Domingos Meirelles acompanha a volta de um grupo de ex-pracinhas aos campos de batalha da Itália. Com muita emoção, eles lembram os combates mais difíceis contra os alemães.
Os italianos recebem os ex-combatentes brasileiros com festa, mas há uma nota de dor. Um italiano, filho de um pracinha, há 30 anos espera notícias do pai. O Globo Repórter vai ao ar logo depois da novela Pátria Minha. Um congresso internacional no Rio mostra que a tecnologia pode ajudar a manter a beleza por mais tempo. O negócio que no Brasil rende 20 milhões de reais por ano é movimentado por unhas de porcelana, fórmulas mágicas, máscaras. O caminho da beleza passa por antigas práticas chinesas com moedas para combater rugas e chega ao tratamento com choques contra a celulite. Para deixar o rosto mais firme, mais liso, choques com fios coloridos ou de ouro. Depois dos 25, 30 anos, a procura pela beleza acaba se transformando numa briga contra o tempo. Quem diante do espelho, vendo aparecerem as primeiras rugas, nunca pensou em entrar numa máquina do tempo? Pois é assim que está sendo conhecido esse equipamento, que se não impede que o tempo passe, pelo menos promete acabar com as marcas deixadas por ele. A máquina é italiana, também funciona à base de choques nos músculos e hidrata a pele. Os fabricantes garantem um rejuvenescimento de até 10 anos, mas isso também toma algum tempo e dinheiro. O tratamento completo custa R$ 1.500. A primeira máquina instalada no Brasil mexeu principalmente com a vaidade masculina. Chega muito timidamente, logo fazem questão de deixar bem claro que eles são homens. É o cliente mais perfeccionista. A seguir, Justiça rejeita denúncia contra o candidato a presidente Orestes Quércia. E o escândalo na venda de bônus eleitoral. A Justiça Eleitoral manda apreender os bônus eleitorais do PL e pode cassar a candidatura de Flávio Rocha à presidência da República. O Partido Liberal recebeu uma doação ilegal para a campanha. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo. Para fechar a compra de bônus eleitorais com desconto, os repórteres da Folha de São Paulo telefonaram 10 vezes para o tesoureiro do Diretório Regional do PL, Teófilo Furtado. Um deles se passou interessado em fazer doações para a campanha de Flávio Rocha e gravou a conversa em que foi concluído o negócio. Tem um grupo assim, umas 20, 30 pessoas. Sim. E poderia ser algo em torno de cerca de 100 mil reais, né? Certo. Esse grupo inteiro. Uhum. Aí a gente queria ver qual era a possibilidade do deságio aí, né? Eu acho que meio a meio é o correto. Ah, tá certo. Eu vou fazer nesses termos, né? Nesses termos eu acredito que eu teria que ver com o próprio candidato, mas se conversa. O encontro para entrega do cheque foi marcado para o dia seguinte, na sede de uma empresa. O repórter deu um cheque de R$70 mil e recebeu bônus no valor de R$140 mil. Hoje à tarde mesmo, a Justiça Eleitoral começou a investigar o escândalo dos bônus. O juiz corregedor do TRE mandou oficiais de justiça e policiais federais às empresas da família Rocha e à sede do PL em São Paulo. A ordem era apreender os livros de doações e os bônus eleitorais do partido. Em nota divulgada agora há pouco, o deputado federal do PL, João Melão Neto, anunciou que vai pedir a renúncia de Flávio Rocha. O pedido vai ser feito no horário gratuito do partido, mas o caso só deve ser resolvido mesmo no domingo, para quando foi marcada uma reunião da Executiva Nacional do PL. Em Brasília, o candidato do PL, Flávio Rocha, disse que já afastou o comitê financeiro da campanha. O deputado Flávio Rocha anunciou a demissão do tesoureiro e de todo o comitê financeiro da campanha, mas ao mesmo tempo disse que não houve irregularidade na operação com os bônus. O candidato reconhece que o jornalista disfarçado de empresário deu apenas R$70 mil ao tesoureiro, mas levou R$140 mil em bônus. A diferença, os outros 70 mil, segundo o deputado, foram dados ao jornalista para que ele os vendesse no interior de São Paulo. O candidato disse ainda que, por segurança, a família dele fez um depósito de R$70 mil na conta da campanha para que a contabilidade ficasse coberta.
discordamos desta decisão, apesar de não ser uma providência lesiva a ninguém, porque não lesou nem a Receita Federal, nem lesou, sonegou qualquer informação ao Tribunal Superior Eleitoral. Tanto é que afastamos todo o Comitê Financeiro da campanha. A acusação é grave. O comentário é do presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence. O ministro disse que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo vai fazer apenas as investigações preliminares. Quem vai cuidar do caso mesmo é o TSE. E a análise do TSE vai ser feita com base nas resoluções sobre propaganda eleitoral. E a resolução de 21 de junho desse ano, no capítulo 5º, artigo 53, diz que a infração às normas que regem a administração financeira da campanha eleitoral sujeita o candidato à cassação do registro. As resoluções do TSE trazem duas salvaguardas para coisas como essas que seriam previsíveis, que é a necessidade de que a entrega do bônus corresponda à anotação no canhoto do doador e que toda doação em dinheiro só poderá ser feita mediante cheque nominal e cruzado. Vamos averiguar isto. Os candidatos à presidência deixam os estúdios de gravação e saem às ruas pedindo votos. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, juntou-se aos militantes do partido para pedir votos. A campanha de hoje foi nas ruas de Aracaju, Sergipe. Depois, Lula viajou para a Bahia. No Rio de Janeiro, dia de trabalhar no estúdio, gravar programa eleitoral e dar entrevistas até por telefone. O candidato do PDT, Leonel Brizola, falou entusiasmado sobre os planos de governo. Já o candidato do PSDB voltou a pedir voto no Nordeste, na terra do vice. O senador Fernando Henrique Cardoso foi ao mercado de São José, em Recife. Ganhou presentes dos vendedores. Depois, andou pelas ruas do centro da cidade. O candidato do PPR, Espiridião Amin, fez campanha na periferia de São Paulo, no bairro de São Miguel Paulista. Entrou nesta padaria para tomar um cafezinho. Walter Queiroz não pediu voto, continua em Brasília e diz que não abre mão de ser o candidato do PRN. Autorizado pelo TSE, vai aparecer no programa eleitoral de domingo. O candidato Enéas Carneiro, do Prona, conversou com políticos em Betim, Minas Gerais. No Rio, o candidato do PSC, Almirante Fortuna, respondeu cartas que perguntavam sobre seus planos de governo. O Superior Tribunal de Justiça não aceita a denúncia contra o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia. Segundo a denúncia, o ex-governador estaria envolvido na importação irregular de equipamentos de Israel. O subprocurador da República, Paulo Solberger, acusou o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, e outras 7 pessoas de favorecimento com a importação de equipamentos de Israel. Os advogados do ex-governador argumentaram que a inclusão do nome dele na denúncia foi por motivos políticos e não técnicos. O relator, ministro Costa Leite, disse que não encontrou indícios de irregularidade e votou contra a denúncia. A maioria dos ministros presentes acompanhou o relator. Por 16 votos a 3, a denúncia de estelionato contra o ex-governador foi rejeitada pelo tribunal. O Superior Tribunal de Justiça determinou que toda a documentação dos autos seja enviada para o Tribunal Regional Federal de São Paulo, que vai decidir se aceita ou não a denúncia contra os outros 7 acusados. Mas isso não inclui o ex-governador Orestes Quércia. Com a rejeição da denúncia por parte do STJ, não há mais possibilidade jurídica de se abrir processo contra o ex-governador. Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde faz campanha, o candidato Orestes Quércia disse que a denúncia era sem procedência. E o único objetivo era atingir a sua candidatura. A seguir, os novos números da pesquisa para governador em 4 estados. E a primeira imagem do ídolo Michael Jackson com a mulher dele. O IBOPE divulga os números da corrida ao governo em 4 estados: Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Vamos começar pelos números de Alagoas. Se a eleição fosse hoje, segundo o IBOPE, o candidato Divaldo Suruagi, do PMDB, seria eleito com 75% dos votos. Em segundo lugar, viria o ex-prefeito de Maceió, Pedro Vieira, do PPR, com 5%. Em terceiro lugar, ficariam empatados os candidatos Marcos Vieira, do PSB, e Everaldo Damião, do PDT, com 1%.
votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 18%. Vamos aos números de Pernambuco. Se a eleição fosse hoje, segundo o Ibope, o candidato Miguel Arraes, do PSB, seria eleito com 61% dos votos. O candidato Gustavo Krause, do PFL, ficaria em segundo lugar com 11%. Em terceiro lugar, estaria o candidato Cid Sampaio, do PMDB, com 6%. O candidato Joaquim Magalhães, do PSTU, ficaria em quarto com 3%. Quinto lugar, Fernando Pinto, do PRN, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 18%. Acompanhe os números de Mato Grosso. Segundo o Ibope, se a eleição fosse hoje, o ex-prefeito de Cuiabá, Dante de Oliveira, do PDT, ficaria em primeiro lugar com 48% dos votos. Em segundo viria Oswaldo Sobrinho, candidato do PTB, com 23%. O candidato do PSD, Ivanildo de Oliveira, ficaria em terceiro com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 28% dos votos. Saiba agora como está a corrida pelo governo do Rio de Janeiro. Segundo o Ibope, se a eleição fosse hoje, o ex-prefeito do Rio, Marcelo Alencar, do PSDB, ficaria em primeiro lugar com 27% dos votos. O candidato do PDT, Antony Garotinho, estaria em segundo lugar com 18%. Em terceiro apareceria o candidato do PT, Jorge Bittar, com 12%. O candidato do PPR, General Newton Cruz, viria em quarto lugar com 7%. Quinto lugar, Milton Gonçalves, candidato do PMDB, com 4%. Sexto lugar, estão empatados os candidatos Mauro César Pérez, do PRN, e Ronald Ázaro, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 30%. O Ibope ouviu 3.200 eleitores entre os dias 25 de julho e 2 de agosto nos 4 estados. 3 candidatos não aparecem na pesquisa. No Rio, Paulo Santoro, do Prona, não teve votos. Em Pernambuco, Nilda Lopes Almeiros, do PTB, só teve a candidatura aprovada pelo TRE ao final da pesquisa. E Carlos Ivan Mineirinho, do PT do B, não foi votado. O casal Michael Jackson aparece em público pela primeira vez. Lisa Marie Presley Jackson e o marido chegaram agora à noite à Hungria. Descontraídos, o astro e a mulher acenaram para os fãs. Ele vai gravar um videoclipe de promoção do novo disco e aproveitar a viagem para completar a lua de mel iniciada no final de maio. Boa noite. Boa noite.